Mas então, agora dando continuidade aqui ao nosso texto de Naum. Naum, capítulo 2, versos 11 até o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leõezinhos, onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas, enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Até aqui a palavra do Senhor. Existem histórias sobre grandes civilizações que se perderam ao longo do tempo. E tem uma que é muito interessante porque ela é mitológica, mas ao mesmo tempo já levantou várias indagações sobre a realidade dela ou não. E é a civilização perdida de Atlântida. Essa civilização nós ficamos conhecendo por causa do filósofo grego Platão. Platão, em dois de seus diálogos, o Timeu e o Critias, ele discorre sobre Atlântida, dentro do contexto da conversa daquilo que ele está discutindo. E ele fala sobre essa civilização que, na época dele, Platão viveu uns 400 anos antes de Cristo, já havia 9.000 anos que ela havia se perdido. Então, ela se perdeu num tempo muito antes, até da época de Platão. Mas, por causa daquilo que Platão falou, ao longo do tempo, inúmeras pessoas se discutiram. Será que a Atlântida foi apenas uma invenção de Platão? Ou será que ela, de fato, foi real? E, por causa disso, arqueólogos já buscaram, filmes foram feitos, livros foram escritos, e até hoje se discute sobre Atlântida. Eu lembro que eu tomei conhecimento de Atlântida quando eu era garoto, porque uma das minhas animações preferidas era justamente essa, sobre um grupo de exploradores que vai buscar a cidade perdida de Atlântida nas profundezas do mar. Porque essa é a história de Atlântida. E o que é interessante dessa civilização é que ela provavelmente ficava ali passando o Estreito de Gibraltar, segundo Platão, era logo depois do Estreito de Gibraltar, era uma grande ilha que ficava ali no Oceano Atlântico, e no Oceano Atlântico, essa grande ilha, Atlântida, era o centro, e ela era uma capital de uma vasta civilização, que era avançada tecnologicamente, politicamente, filosoficamente, economicamente, e espalhava sua influência ali no norte da África, da Europa, e quem mais tivesse contato com ela. Mas é interessante que Platão conta a história de Atlântida, e o que mais ele destaca não era tanto a prosperidade, a riqueza e a força de Atlântida, mas o orgulho de Atlântida. Atlântida se tornou tão orgulhosa de si mesma, tão autossuficiente, tão autoexaltada, que passou a desprezar os demais povos, passou a desprezar a própria natureza ao redor da qual ela vivia, passou a desprezar os próprios deuses. E, como consequência disso, do seu orgulho, da sua autossuficiência, mesmo sendo uma civilização poderosa, os deuses se voltaram contra Atlântida. E terremotos e inundações vieram, e ela foi tragada pelo mar. E Platão conta essa história num contexto, Critias, sobretudo, em que ele está criticando os tiranos de Atenas. E ele fala, quando uma sociedade se volta para o orgulho e começa a se corromper, ela está fadada a ser tragada e desaparecer e ser esquecida. E é interessante que nós vemos essa história de Atlântida, nós vemos isso e percebemos como o orgulho é uma coisa séria, não só na visão bíblica, mas em outros povos também. O Antigo Testamento foi escrito antes disso, antes do diálogo de Platão. E a Bíblia, do começo ao fim, ela trata o orgulho como um problema seríssimo. Recorrentemente, a Bíblia está confrontando o orgulho. Recorrentemente, a palavra de Deus confronta o orgulho. Diz que Deus abomina o orgulho. Diz que Deus resiste aos soberbos. E, por conta disso, nós precisamos também entender o que é orgulho, que é muito comum a gente ouvir por aí que nós nos orgulhamos ou que fulano de tal é orgulhoso. E nós precisamos entender na perspectiva bíblica o que é orgulho. E eu peguei uma definição aqui que acho que pode nos ajudar para a gente poder se guiar no restante do texto. O orgulho, biblicamente falando, pode ser definido como o pecado da elevação de si mesmo acima de Deus, caracterizado por uma autoestima excessiva, autoconfiança e autossuficiência,
É um pecado que se manifesta quando o ser humano se coloca no lugar de Deus, rejeitando a dependência de Deus e a humildade. E apesar de parecer uma coisa bem grave, assim, assustadora, porque de fato é, a gente pensa, mas eu não sou dessa forma. É o que todos nós pensamos. Mas a Bíblia vai nos mostrar que o orgulho pode se manifestar de formas que a gente nem imagina que ele se manifesta. Qualquer coisa pode nos tornar orgulhosos. E ao longo do texto aqui a gente vai ver isso. Mas, para a gente poder compreender um pouco mais do orgulho e de como Deus se opõe aos orgulhosos, nós vamos ver como Deus tratou aqui a Assíria. A Assíria era um povo extremamente orgulhoso. A Assíria era um povo que desprezava os demais. A Assíria, como diz o início da profecia de Naum, é um povo que se levantou contra Deus. E quando nós lemos aqui o texto, nós vamos ver que o profeta Naum, inclusive, vai usar de algo que era um símbolo marcante dos assírios. Os assírios tinham uma fascinação pelos leões. E eles usavam os leões tanto como uma comparação de como eles eram fortes e poderosos, como também era um motivo de orgulho. Existem vários registros de que os reis assírios saíam em caçadas de leões. Porque se o leão é o mais forte dos animais, os reis assírios eram mais fortes do que os mais fortes. E isso era mais um motivo de orgulho para eles. E nós temos várias inscrições antigas. Por exemplo, de diferentes épocas, o rei Tiglat-Pileser falou: eu deixei as carruagens e tomei lugar à frente dos meus soldados. Fui corajoso como um leão e avancei triunfantemente entre os cumes íngremes das montanhas. O rei Senaqueribe: eu me enfureci como um leão e dei ordens para que marchasse em direção à Babilônia para confrontá-lo. O rei Esaradom: eu me enfureci como um leão, vesti a minha cota de malha e coloquei sobre minha cabeça um capacete apropriado para a batalha. E o último grande rei assírio, Assurbanipal, disse: reis entre os homens, leões entre os animais, eram impotentes diante do meu arco. Então, a figura do leão é uma figura marcante na literatura assíria, na visão que os assírios tinham de si mesmo. Era um símbolo do poder e da dominação dos assírios, e era um símbolo que eles faziam questão que os outros povos conhecessem. Então é por isso que é importante a gente contextualizar, porque aqui parece que Deus está falando dos leões, coitados, mas não é dos leões em si. Mas os leões aqui são um símbolo do orgulho assírio, são um símbolo do proceder dos assírios. E usando esse símbolo, que era o símbolo preferido dos assírios para se referirem a si mesmo, Deus vai condenar o orgulho dos assírios. Então vamos ver aqui no primeiro verso. O primeiro verso diz, verso 11: onde está agora o covil dos leões, e o lugar do pasto dos leõezinhos, onde passeava o leão e a leoa, e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? A primeira característica que nós vemos aqui do orgulho dos assírios é o conforto. O orgulho é uma coisa que constrói em torno de si um império de conforto. Quando nós olhamos aqui especificamente para os leões, aqui ele está falando de uma toca de leões, e uma toca de leões é uma coisa que dificilmente os outros animais perturbariam, porque os leões vivem em bando, então existe o leão macho, um ou dois, poucos no bando, várias leoas e os filhotinhos, e todos eles são extremamente ferozes. E nessa toca de leões era o local onde eles descansavam, onde os filhotes eram criados, onde eles podiam brincar entre eles, onde eles levavam a caça para se alimentar. Era um local que ostenta, né, que os leões ainda estão por aí, ostenta o orgulho leonino, que ostenta a força dos leões. É um local que os outros animais têm medo de chegar perto, porque ninguém quer virar presa. E ali os leões vivem confortavelmente, sem que ninguém os perturbe. E essa é a realidade do mundo animal. Mas isso Deus está falando para fazer referência ao orgulho do conforto assírio. Porque da mesma forma que os leões, os assírios eram poderosos, os assírios eram fortes, os assírios quase que rugiam para os outros povos. E os outros povos tinham medo de chegar perto deles. Nos palácios assírios, o povo assírio vivia em paz. Nos palácios assírios, o povo assírio vivia com conforto. No palácio dos assírios, as crianças assírias podiam crescer em paz. Os despojos dos povos eram levados até lá, e eles viviam com todo o conforto do seu orgulho, erguendo muralhas, erguendo cidades. E dificilmente alguém se levantaria contra os assírios na sua própria cidade. Ninguém ia contra Nínive. As insurreições que aconteciam nos seus próprios territórios, mas ninguém ousava chegar até o covil do leão assírio, porque era grande demais, era poderoso demais, era forte demais. E ali os assírios viviam sem serem incomodados ao longo de séculos. E ali eles se orgulhavam do poderio deles,
das construções, das plantações, da prosperidade, dos aquedutos, das bibliotecas. Uma das maiores bibliotecas da antiguidade estava em Nínive. Por isso que nós sabemos tantas coisas sobre os assírios. E ali eles viviam confortavelmente e orgulhosamente, prosperando e ignorando a Deus, desprezando a Deus. Porque, como leões, eles não precisavam de ninguém. Eles são os reis da savana. E eles podiam viver confortavelmente nesse sentido. E esse tipo de orgulho não está tão longe de nós. Porque, da mesma forma, nós construímos pequenos impérios ao nosso redor. Pequenos impérios de conforto. Pequenos impérios em coisas nas quais nós nos apoiamos e elas servem para que nós sejamos autossuficientes. E como eu falei, o orgulho ele se manifesta de tantas formas que a gente nem para pensar. Mas a gente pode fazer da nossa própria casa, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, as nossas conquistas, o nosso estudo, tudo aquilo que talvez possa, de alguma forma, nos fazer sobressair, pode se tornar um local de orgulho e de conforto, porque ali a gente está seguro, ali ninguém me perturba, ninguém conhece tanto sobre esse assunto quanto eu, ninguém tem uma casa tão bonita quanto a minha, ninguém tem uma família tão estruturada quanto a minha, e ali eu estou confortável, ninguém me perturba, ninguém chega até mim ali, nem Deus chega, porque ali eu tenho domínio total, ali eu estou completamente confortável, e nada pode me atingir. E esse é o tipo de orgulho que os assírios tinham, esse é o tipo de orgulho que pode chegar até nós. E é interessante que o orgulho ele pode ser tão dessa forma, tão sutil, que a gente muitas vezes associa ele com pessoas muito poderosas, mas ele atinge também pessoas muito comuns. Tem uma música antiga que eu gosto, que acho que é do João Alexandre, não tenho certeza, mas que diz o seguinte, talvez muitos conheçam, você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Então aqui tem um retrato típico de alguém que a gente acharia orgulhoso. Tem uma casa grande, repleta de bens, muitos amigos e vive conforme der na cabeça. Mas a música continua e fala, ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo a si mesmo no fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. E aqui, o autor da música ele coloca que não só aquele que tem a casa grande e bonita pode andar conforme der na cabeça e por isso é um orgulhoso, como até o cara que vive contando dinheiro, mas ele só vive segundo as suas próprias vontades. Da mesma forma, ele anda conforme der na cabeça, e isso é o orgulho. E a música vai continuar e diz, mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro. Porque não traz paz. O orgulho, na verdade, ele traz medo. Medo de você perder aquilo que você tem. Você pode estar até orgulhoso, confortável, mas você fica confortável até que alguém ameace o seu ambiente de conforto. E aí vai ter a reação do leão, que vai aparecer aqui logo mais. Mas é interessante que o texto começa com uma pergunta retórica. Onde está o covil dos leões? Onde está? Porque aqui faz uma ligação com o texto que veio antes, que fala da queda de Nínive. Já passou. Esse covil, que era um lugar de orgulho e de conforto, já não existe mais. Todos os impérios de conforto que nós podemos construir são como castelos no ar. Deus dá um sopro e some. Acaba. Em um segundo. Tudo pode ruir. Tudo pode ir só, como diz Eclesiastes, sumir num sopro. Que é tudo fumaça, tudo vaidade. E Deus mostra isso para os assírios. Lembrando que o Império Assírio era implacável e imbatível nesse momento. E Deus está falando que eles iriam passar. E o texto vai continuar e vai mostrar não apenas o conforto do orgulhoso, mas também vai mostrar o comportamento do orgulhoso, que é a sequência aqui. O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas, enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Aqui é uma descrição bem fiel de como funciona o mundo animal dos leões. Não sei quem já teve curiosidade de assistir Animal Planet ou National Geographic, mas eu gostava quando era criança, meus filhos também gostam, e eles gostam de ver as caçadas dos leões. É uma coisa bem brutal, mas é um mundo animal, né? Mas a descrição aqui é bem precisa. Os leões, eles se escondem na savana,
dentro das graminhas ali. E, de repente, eles dão um bote. Eles perseguem as zebras, a zebra não consegue fugir. O javali entra na toca, ele cava e arranca o javali para fora, morde a garganta e o javali fica agonizando até morrer, estrangulado. É uma coisa não muito bonita de se ver, mas é o mundo animal, ele funciona dessa forma. E os leões são animais ferozes e brutais nesse sentido. E o texto fala de que o leão, ele arranca, ele persegue, ele estrangula e depois ele arrasta a presa para sua toca, para que todos possam se alimentar no seu bando. E isso no mundo animal, tudo bem, tudo tranquilo. Mas transporta essa imagem para o império humano. Transporta essa imagem de brutalidade para um império. Transporta essa imagem de desprezo para pessoas que, como os assírios, faziam esse tipo de coisa. Perseguiam as nações pequenas, invadiam os que eram menores, pisavam porque desprezavam, estrangulavam, tanto metaforicamente quanto literalmente, e então levavam os despojos de volta para casa e ali celebravam no seu covil de leões. Essa era a atitude dos assírios. Essa era a atitude com relação a todos os povos que estavam ao redor. Orgulho e desprezo. Eles eram orgulhosos. Por que eles deveriam respeitar algum outro povo? Eles eram os mais fortes. Por que eles deveriam se submeter a alguém? Eles eram os mais poderosos. E assim eles andavam com a juba reluzindo, pisando os mais fracos. E Deus fala que esse tipo de comportamento teria fim. O comportamento dos assírios, dessa brutalidade, desse desprezo, desse desdém. E mais uma vez, esse comportamento que pode parecer algo tão distante de nós, ele na verdade está muito perto de nós. Porque como nós definimos aqui, o orgulho, ele é essa autoexaltação, essa autopercepção de si mesmo, essa autossuficiência, essa autoconfiança que despreza Deus e despreza os outros. E como eu falei, a gente vai construindo impérios ao nosso redor, impérios nos quais nos deixamos confortáveis, e isso nos leva a ter comportamentos orgulhosos que desprezam os outros, que desprezam aqueles que não se adequam ao padrão que nós construímos para nós mesmos. E isso vai atingindo todos nós, dos mais novos até os mais velhos. A começar das crianças. Crianças podem parecer muito inocentes, mas elas são muito orgulhosas. Se alguém lembrar da época de escola, vai lembrar que existem os grupinhos na escola. Existem os grupinhos, às vezes, até na igreja, em diferentes tipos, isso começando com as crianças. E muitas vezes a outra criança é excluída porque ela não se adequou ao padrão que aquele grupo de crianças estabeleceu para elas. E o padrão, às vezes, é qualquer coisa, tipo assim, nós gostamos de pique-pega, ela não gosta, ela não pode andar com a gente. E a criança é excluída. A criança usa mochila de rodinha, a gente usa mochila nas costas. E a outra é excluída. E as crianças fazem isso. Orgulhosamente desprezam aqueles que são diferentes. Mas isso vai avançando para nós. Começa na infância e vai chegando até os nossos dias. Vai chegando na forma como nós olhamos para as pessoas ao nosso redor. E nós muitas vezes estabelecemos esses padrões. E quem não se adequa ao nosso padrão, às vezes é excluído, é tratado grosseiramente, às vezes é simplesmente ignorado. E como eu disse, não é uma coisa que conscientemente a gente fala assim, não, essa pessoa aqui não pensa como eu, então vou deixá-la de canto. Mas naturalmente nós vamos fazendo isso por causa do nosso orgulho. Naturalmente nós vamos estabelecendo padrões e limites. E aqueles que ameaçam o nosso conforto são excluídos, são desprezados. E para começar, para a gente pensar aqui, para ver como muitas vezes nós afastamos Deus da nossa dinâmica de vida, com que frequência nós oramos e meditamos nas Escrituras antes de tomar decisões? Ou simplesmente, baseado naquilo que é a minha preferência, o meu conhecimento, a minha pesquisa, eu tomo decisões. E Deus está de fora. A gente só vai para Deus quando a gente tem alguma dúvida, porque o resto a gente tem certeza. E aí a gente sai tomando decisões. E decisões que envolvem, às vezes, não só a gente, mas a nossa família, a nossa igreja, as pessoas ao nosso redor. E pode acontecer também de não só a gente não orar, como aqueles que não pensam igual vão sendo desprezados. Então, pode acontecer de nos nossos dias
os pais viram e começam a pensar: nós somos pais responsáveis, nós somos pais que prezamos pelos nossos filhos, nós somos pais que estudamos, nós somos pais que pensam no desenvolvimento completo da nossa criança, e por causa disso, eu vou pôr ele na escola ou eu vou educar em casa. A linha de pensamento é a mesma, mas as conclusões são diferentes. É uma escolha de cada um. Mas pode se tornar orgulhoso. E o grupo da escola despreza o grupo que estuda em casa. E o grupo que estuda em casa despreza o grupo que põe na escola. E vão criando divisões, muitas vezes dentro da igreja. Nós podemos fazer exclusões baseadas, às vezes, no nosso conhecimento teológico. Eu defendo tal posição, ABCD, o outro defende EFG. Não é algo que fuja da ortodoxia, não é algo que fuja da centralidade da fé cristã, mas é o suficiente para a gente olhar de cima para baixo para o nosso irmão. Eu acho que a gente não deve usar slides. Eu não uso slides para pregar, os irmãos já prepararam. O pastor André gosta de usar. Quem está certo aqui? Pode dizer que sou eu, mas é uma questão de escolha, é preferência. Alguns vão ser totalmente contra, porque não pode usar imagem na igreja, não pode usar tela, não pode usar ilustração, não pode usar nada disso. Aí o meu problema é que eu conto muita história. Eu conto muita história e aí já virou um problema também. Então, a gente pode desprezar uns aos outros por questões assim. Questões mínimas. E para a gente ver como a gente pode se tornar orgulhoso por tão pouco. Por tão pouco a gente se torna orgulhoso. Por tão pouco a gente tem um comportamento que exclui. Por tão pouco a gente tem um comportamento que despreza. E a gente vai criando esses problemas e depois a gente nem percebe. Mas Deus fala que esse tipo de comportamento impiedoso e orgulhoso, que era característico dos assírios e que pode caracterizar o nosso coração, esse tipo de pensamento vai ser derrubado. Esse tipo de atitude um dia vai cessar. Deus se levanta contra os orgulhosos. E é melhor que os orgulhosos se arrependam do que sofram juízo. É melhor que a gente se arrependa do nosso orgulho e seja tratado por Deus do que a gente seja derrubado do alto do nosso orgulho. Porque não vai prevalecer nenhum orgulhoso. Mas pode ser pelo arrependimento ou pode ser pelo juízo. E aí nós precisamos tomar uma decisão. E o texto vai continuar falando: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Aqui, o orgulho dos assírios era tão grande, a maldade deles era tão grande, que o próprio Senhor se coloca aqui. Aqui Deus toma a primeira pessoa do discurso e fala: eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. E Deus fala o que vai fazer com eles. A imagem aqui é interessante, que vai misturar tanto a ilustração dos leões quanto o restante daquilo que os assírios eram. E Deus vai mostrar que tudo aquilo que eles prezavam seria destruído. Tudo aquilo no qual eles confiavam seria derrubado. Tudo aquilo no qual eles se apoiavam confortavelmente iria cair. E o texto vai mostrar isso aqui nas várias figuras que Deus vai falando. Primeiro diz que os queimarei na fumaça os teus carros. Aqui é uma referência à força dos assírios. Os assírios confiavam na força deles, na força do exército deles, na força dos carros de guerra deles. A gente falou aqui na introdução que eles foram pioneiros em construir carros de guerra. Eles se apoiavam nisso. Isso era a máquina de guerra deles. E Deus fala que vou queimar tudo. Toda a sua força, todo o seu arsenal, todo o seu exército, tudo aquilo que metia medo no mundo, eu vou queimar e não vai sobrar nada. A força na qual vocês confiavam acabou. E Deus continua. E diz aqui: a espada devorará os teus leõezinhos. E aqui fala da descendência dos assírios. Por séculos os assírios foram um império poderoso. Por séculos eles tiveram monarcas eficientes. Por séculos eles foram uma descendência temida. E agora diz que a espada devorará os leõezinhos. Não sobrará descendência para os assírios. Se eles confiavam na família, se a força vai ser destruída, a família vai ser destruída.
A descendência vai acabar. Deus vai mostrando tudo aquilo que vocês confiam vai acabar. Arrancarei da terra a sua presa, a prosperidade dos assírios. Tudo aquilo que eles orgulhosamente construíram. Palácios, plantações, comércio. Todo mundo queria negociar com os assírios, porque ninguém queria apanhar deles. Eles eram ricos, prósperos, a presa deles estava lá, e eles podiam tragar a hora que eles quisessem. E Deus fala, arrancarei a presa. Acabou o dinheiro, acabou a prosperidade, acabou a sua poupança, acabou seus investimentos. Acabou tudo. Porque era nisso que você se apoiava. E o domínio, nunca mais se ouvirá a voz dos seus embaixadores. Os assírios enviavam seus embaixadores pelo mundo antigo. E os seus embaixadores chegavam nas nações e orgulhosamente falavam contra elas, falando, se rendam ou vocês serão destruídos. Se rendam ou vai acabar para vocês. Se rendam, porque a Síria está vindo. Mas nunca mais o domínio assírio, esse orgulho que era vomitado, iria ser ouvido novamente. E isso nós temos um exemplo até nas Escrituras, nós temos o exemplo de Rabsaqué, em que em 2 Reis, ele vai até o muro de Jerusalém e ele começa a gritar para todos lá, porque ele começa primeiro tratando com os oficiais do rei Ezequias e tudo mais, e aí ele começa a falar em hebraico, porque ele sabia em hebraico, e eles pedem, por favor, não falem em hebraico para o povo não te ouvir. E Rabsaqué ri da cara deles e diz, vocês não querem que o povo escute? Que eles vão morrer? Pois eu vou gritar para todos. Não confiem em Ezequias. Onde está o Deus de vocês? Onde estava o Deus da Líbia? Eu destruí. Onde estava o Deus do Egito? Eu destruí. Onde estava o Deus da Pérsia? Eu destruí. Onde estava o Deus da Babilônia? Eu destruí. Onde está o Deus de vocês? Eu vou destruir. Eu vou destruir. Vocês não podem prevalecer. Não confiem no rei de vocês. Não confiem no Senhor, o Deus de Israel, porque a Síria vai passar por cima de todos. Era assim que os embaixadores agiam. E Deus fala, nunca mais se ouvirá a voz orgulhosa deles. E isso também vale para nós, não esqueça, nosso coração grita contra Deus. Nosso coração e seu orgulho grita contra Deus. E diz para que nós não confiemos nele. E diz para que nós confiemos justamente em tudo isso que caiu. A nossa prosperidade, a nossa família, a nossa força. Tudo isso pode acabar da noite para o dia. A gente não pode estar apoiado nisso. E nenhuma dessas coisas é errada em si. O problema é o orgulho do nosso coração, que transforma tudo isso em deuses e impérios para nós. E Deus fala que derrubaria cada uma dessas coisas no reino dos assírios. Porque não pode prevalecer nenhum que não seja o Senhor dos Exércitos. E aqui é interessante que é a primeira vez que em Naum aparece o nome Senhor dos Exércitos. É um nome extremamente usado, largamente usado no Antigo Testamento. E é um nome que reflete a majestade e o poder de Deus. O rei da Síria se levantava contra Deus. Quem é o rei da Síria? Deus é o Senhor dos exércitos. É aquele que tem domínio sobre os exércitos da terra, é aquele que tem domínio sobre os exércitos do céu, é aquele que está sentado num alto e sublime trono e que não presta contas para ninguém. Quem foi o conselheiro de Deus? Quem foi que o instruiu a fazer alguma coisa? Enquanto que os reis assírios que se levantavam contra ele só estavam no poder porque Deus havia concedido a eles. Mas agora estava chegando ao fim. A insolência dos assírios era tão grande que o Senhor dos exércitos propriamente teve que vir e mostrar a sua majestade para derrubar esse orgulho, para derrubar esse poderio. E não seria um problema para Deus. Deus não teria problemas em derrubar a Síria. Mas os assírios precisavam entender quem era o Senhor dos exércitos, aquele que se assenta num alto e sublime trono. E ele viria para acabar com o covil dos leões. Ele viria para exterminar tudo aquilo que os assírios haviam construído, queimar no fogo e não sobraria nada. E mais uma vez, nós temos que olhar para nós. Porque nós levantamos esses impérios ao nosso redor e no nosso coração. E da mesma forma Deus vem e fala que vai derrubar tudo. Se a gente não se arrepender, tudo vai ser derrubado. Aquilo que a gente confia vai ser derrubado. Se a gente se apega na nossa saúde, vai cair. Se a gente se apega na nossa família, Deus tem a misericórdia, mas vai cair. Se a gente se apega no nosso dinheiro, vai cair.
Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós que éramos inimigos de Deus, orgulhosos, nós que éramos a humanidade que queria tomar o lugar de Deus, Deus dá mais uma prova de como Ele é poderoso, amoroso e misericordioso. Porque nós queríamos tomar o lugar de Deus, mas Ele tomou o nosso lugar. Nós merecíamos a morte e a condenação por causa do nosso orgulho, mas quem morreu em nosso lugar foi Jesus Cristo. A humanidade quer tomar o lugar de Deus, mas Deus vem até nós, e Ele se faz homem, e Ele morre em nosso lugar na cruz, e Ele sofre sobre si toda a ira e toda a condenação que era destinada aos orgulhosos. E Jesus, o mais humilde de todos os homens, sofre a nossa morte, para que nós possamos viver a verdadeira vida, a vida que nós encontramos apenas em Deus, a vida com abundância. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Se em alguma coisa no seu coração, se alguma coisa na sua vida você tem se apegado com orgulho, tem construído impérios de conforto, tem agido de forma orgulhosa com seus irmãos, se arrependa. Quebrante seu coração diante de Deus, porque Ele não vai rejeitar. Ele acolhe todo aquele que se volta para Ele. Porque em Cristo Jesus o pecado foi pago. Em Cristo Jesus toda a ira foi saciada. Mas aqueles que não se voltam para Deus em Cristo Jesus podem aguardar que virá o juízo de Deus. Aquela música que eu falei lá um pouco antes, ela continua. Mas sempre será como folha no vento esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Quem se encontra com Cristo encontra a verdadeira paz e não precisa mais ficar se apegando a qualquer tipo de orgulho. Pode simplesmente descansar, porque não precisa lutar por nada. É Deus, o Senhor dos Exércitos, que luta por nós. É Deus, o Senhor dos Exércitos, que nos guarda. É Deus, o Senhor dos Exércitos, que governa sobre a nossa vida. E é Ele que nos traz a paz e o descanso. Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Como disse o apóstolo Pedro, que nos humilhemos sob a poderosa mão de Deus, e no tempo oportuno Ele nos exaltará. Ele nos guardará. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santíssimo Deus, nós agradecemos pela Tua bendita palavra. Agradecemos porque o Senhor nos confronta em nosso pecado, em nosso orgulho, e o Senhor nos chama ao arrependimento. Que não nos apeguemos, ó Deus, aos nossos impérios de conforto. Que não andemos como orgulhosos, mas com o coração quebrantado e contrito. Na presença do Senhor, sigamos o exemplo de Cristo Jesus. Encontremos a paz e vivamos confiantes no Senhor, o Senhor dos Exércitos, aquele que luta por nós, aquele que nos guarda, aquele que nos guia. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor fala conosco, que o Senhor continue a falar. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.